Em 1790, um pensador britânico previu com precisão assustadora como revoluções radicais levam à tirania e ao derramamento de sangue. Décadas depois, um francês, observando a democracia americana, identificou perigos que hoje vemos materializados. Estes são apenas 2 exemplos dos 9 livros que você descobrirá hoje. Estas 9 obras que moldaram séculos do conservadorismo continuam relevantes em 2025. Não são apenas livros, mas sim alicerces intelectuais que oferecem respostas para os desafios contemporâneos através de uma sabedoria testada pelo tempo. E começamos com Conservadorismo, um convite à grande tradição, por Roger Scruton. Qual é a verdadeira essência do conservadorismo em um mundo de mudanças rápidas? E Scruton explica que o conservadorismo não se trata apenas de manter o passado, mas de reconhecer as estruturas que deram estabilidade às sociedades ao longo do tempo. Muitos enxergam o conservadorismo como uma barreira ao progresso. No entanto, Scruton argumenta que ele é, na verdade, um convite a entender e proteger as raízes que sustentam a vida em comunidade. Ele conecta ideias antigas aos desafios atuais, como a crescente perda de identidade cultural em meio à globalização, provando que a tradição pode ser um guia, não um peso. A lição central aqui é que, para Scruton, o conservadorismo não se resume à nostalgia. Trata-se de construir um futuro sólido, ancorado em fundamentos testados. Agora que entendemos a importância da tradição, vamos explorar como outro autor brasileiro sintetiza essas ideias para o público contemporâneo. E lembrando que todos os livros que indicamos aqui, você os encontra por preços especiais na descrição desse vídeo, na seção de comentários, bem como acessando o link ou escaneando o QR Code que aparece no topo do vídeo. Ideias Conservadoras, por João Pereira Coutinho. Como o conservadorismo se aplica ao contexto brasileiro? Publicado em 2014, este livro apresenta uma análise acessível dos princípios conservadores, destacando valores como a ordem e a liberdade individual. Coutinho explica como essas ideias podem servir de base para uma sociedade estável, abordando conceitos filosóficos complexos de forma que qualquer leitor possa compreendê-los sem perder a profundidade necessária para um debate sério sobre o tema. Ele o apresenta como um exercício de reflexão crítica, capaz de questionar modismos e buscar equilíbrio em meio a disputas ideológicas. O ponto principal é que Coutinho enxerga o conservadorismo como uma ferramenta para enfrentar os desafios brasileiros com clareza e moderação. Com essa visão local em mente, vamos retroceder no tempo para um clássico que analisa a democracia em outro contexto histórico. Da Democracia na América, por Alexis de Tocqueville, que um francês do século XIX pode nos ensinar sobre a democracia em 2025. Alexis de Tocqueville viu longe a democracia na América. Publicado entre 1835 e 1840, este trabalho detalha suas observações sobre a jovem sociedade americana, destacando tanto os pontos fortes quanto as fragilidades do sistema democrático. Para Tocqueville, a vontade da maioria pode sufocar os direitos e opiniões de minorias, criando uma opressão social sutil, mas perigosa. A lição mais marcante é que a liberdade é frágil e exige vigilância constante. Após essa análise da democracia, vamos examinar um alerta histórico sobre os perigos das revoluções. Reflexões sobre a Revolução na França, por Edmund Burke. Escrito como uma crítica direta à Revolução Francesa, este livro defende a importância da evolução gradual em vez de rupturas violentas. Burke acreditava que as instituições históricas, moldadas por séculos de experiência, representam uma herança valiosa que deve ser preservada e adaptada com cuidado, não demolida por ideias abstratas. Ele via na Revolução não só uma promessa de progresso, mas uma ameaça à ordem social, com a destruição de valores fundamentais. Seu alerta sobre os perigos de mudanças impulsivas ressoa em crises políticas contemporâneas, onde a pressa por transformações pode gerar instabilidade. Sua ênfase na continuidade e na prudência tornou-se um dos fundamentos do conservadorismo, influenciando gerações de pensadores que valorizam a sabedoria acumulada.
Depois dessa lição histórica, vamos analisar como outro autor aborda os perigos de intervenções excessivas na economia e na liberdade. O Caminho da Servidão, por Friedrich Hayek. Se as boas intenções do governo levassem à perda de liberdade, publicado em 1944, este livro critica o planejamento centralizado e o socialismo, argumentando que tais sistemas inevitavelmente conduzem a formas de tirania. Hayek explica que o controle estatal sobre a economia, por meio de medidas como fixação de preços e cotas de produção, sufoca os sinais naturais de oferta e demanda, distorcendo a alocação de recursos e minando a iniciativa individual. Hayek mostra como políticas bem intencionadas corroem os direitos individuais ao concentrar poder econômico e político nas mãos do Estado, um debate que ainda ecoa em discussões sobre intervenção estatal. Sua defesa do livre mercado e da liberdade pessoal é um pilar do conservadorismo econômico, essencial para entender crises atuais, como os efeitos de regulações excessivas ou programas de bem-estar mal planejados. A lição fundamental é que Hayek nos alerta para proteger a liberdade individual contra promessas de segurança ilusória. Com essa visão econômica em mente, vamos explorar um autor que defende valores tradicionais de outra perspectiva. 6. Defesa da Fé e da Tradição, por G.K. Chesterton. Por que questionar a modernidade pode ser um ato de sabedoria? G.K. Chesterton explica isso em Ortodoxia, uma obra publicada em 1908. Chesterton transforma conceitos teológicos e filosóficos complexos em ideias acessíveis, usando ironia para desmontar argumentos contrários e, ao mesmo tempo, tornar suas reflexões memoráveis para leitores de qualquer época. Ele desafia diretamente a noção de que o novo é sempre superior, argumentando que verdades antigas carregam uma sabedoria comprovada pelo tempo. O ponto marcante é que Chesterton nos convida a ver a tradição não como limitação, mas como fonte de alegria e significado. Após essa defesa espiritual, vamos analisar uma crítica à desumanização causada pelo progresso desenfreado. A abolição do homem. Por C.S. Lewis, este ensaio apresenta uma crítica contundente à educação moderna e ao relativismo moral, argumentando que desprezar valores objetivos conduz a uma sociedade desumanizada. Lewis examina como sistemas educacionais que rejeitam noções universais de certo e errado falham em formar indivíduos ancorados em princípios éticos. Ele alerta para um futuro onde a razão, separada da moralidade, gera pessoas desprovidas de compaixão e de um senso de valor intrínseco. Esse risco parece cada vez mais presente em um mundo onde decisões muitas vezes ignoram fundamentos éticos. Sua mensagem central é clara: sem valores fundamentais, perdemos a essência do que nos torna humanos. Ele nos lembra da importância de preservar uma base moral para a sociedade. Depois dessa reflexão ética, vamos explorar como outro pensador define o conservadorismo em termos filosóficos. Conservadorismo, por Michael Oakeshott. Michael Oakeshott redefine o conceito em Conservadorismo, de 1962. Ele apresenta o conservadorismo não como uma ideologia rígida, mas como uma disposição de apreciar o que já existe e abordar mudanças com cautela. Ele desafia a percepção de que conservadores são simplesmente contra o progresso. Em vez disso, sugere que a verdadeira prudência está em evitar experimentos radicais que podem desestabilizar a ordem social. Sua visão propõe ajustes graduais, mantendo o respeito pelo que já funciona bem. Essa abordagem filosófica oferece um quadro para entender o conservadorismo como um estado de espírito, não apenas uma posição política. Com essa visão filosófica, vamos conhecer um autor brasileiro que provoca reflexão crítica sobre o presente. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, por Olavo de Carvalho. Publicado em 2013, este livro reúne 193 ensaios escritos entre 1997 e 2013, oferecendo uma crítica contundente à superficialidade cultural e política. Carvalho analisa temas como
economia, religião, militarismo e figuras políticas de destaque, desvendando a mentalidade brasileira com humor genuíno e um estilo envolvente que incentiva o estudo profundo de ideias. Ele aponta como a ignorância de fundamentos históricos e filosóficos resulta em decisões precipitadas, algo visível nas polarizações que marcam o cenário atual. Essa ausência de base sólida distorce o entendimento de questões complexas e alimenta disputas ideológicas sem substância. Sua obra conecta o conservadorismo a uma busca por conhecimento sólido, fundamental para construir uma sociedade mais consciente e menos suscetível a modismos. A mensagem central é que Olavo de Carvalho nos desafia a superar a superficialidade e buscar uma compreensão verdadeira das ideias que moldam o mundo. Se você quer completar sua lista de leitura com outros nomes recomendadíssimos por grandes pensadores, veja também este vídeo aqui à sua esquerda.